suporte para o grupo que faz o estudo da dispersão e acúmulo de plásticos. Basicamente, é. Legal. David, boa tarde. Por favor. Boa tarde, pessoal. Se apresentar. Aqui falando com vocês e com todos que estão ouvindo. E eu acho que é muito bacana, né, que cada iniciativa tem um foco, cada iniciativa busca, né, falar e tratar do mesmo assunto, e nós estamos todos juntos, né, numa grande rede para que a gente consiga curar, ou tentar pelo menos curar os nossos oceanos. A nossa história vem de uma prática, né, de uma vivência, onde nesses últimos quase 40 anos que nós estamos navegando pelo mundo, nos últimos 15 anos, eu e minha família, nós vimos o escalar do resíduo, principalmente plástico no mar, e a primeira vez que a gente realmente foi impactado foi em 97 para 98, quando nós passamos numa ilha chamada Henderson Island, que fica entre a costa do Chile e a Polinésia Francesa, uma ilha extremamente isolada, difícil acesso, e a gente desembarcou naquela ilha com 2 quilômetros de praia, sem nenhum ser humano por perto, e nós ficamos chocados a quantidade de plástico que existiam lá, e a gente tirou 10 sacos de lixo, aqueles grandes, né, da ilha. A gente fez um beach cleanup entre nós 4 que estávamos a bordo, porque a tripulação tinha que ficar no barco, não é um lugar fácil de fácil acesso. Dali para frente, a gente começou a ver uma escalada muito maior, passamos no South Pacific Garbage Patch, eu vejo mais como uma avenida, né? Não é uma ilha em si, é como se fosse uma avenida onde a correnteza ela comprime todo aquele lixo, principalmente plástico, que tem quilômetros de extensão e centenas de metros de largura. Eu me lembro a primeira vez que a gente viu isso, que chocou, porque nós estávamos há 10 dias longe de qualquer terra, e o barco começou a cruzar aquilo. A primeira coisa que a gente olhou para o lado é quem que acabou de jogar isso aqui no meio do oceano. E aquilo foi nos chocando, foi mexendo conosco. Quem conhece a história da família Schimann sabe que a gente sempre falou de aventuras, né, do passado, de grandes navegações. E na última expedição, em 2015 para 2016, nós passamos por um lugar chamado West Faiu, que fica próximo a Papua Nova Guiné, no sudeste asiático, e numa ilha também não habitada. Nós nos deparamos numa praia de 110, 120 metros, onde a gente tirou 30 sacos de lixo, e aquilo nos chocou, né? E nós fizemos um vídeo que ficou muito conhecido, viralizou, tem mais de 4 milhões de views hoje, foi 150 mil compartilhamentos, onde a gente começa a encher o nosso bote de garrafa PET e de plástico, e levamos para uma... Né, nós temos uma compactadora de lixo a bordo, e a gente compactou o lixo em tijolos para levar para um centro de reciclagem em Guam. E aquilo acabou chocando, né, todo mundo, e nos chocou ao ponto de falar, está na hora de a gente dar de volta para o planeta aquilo que ele havia nos dado nos últimos, até então, 30 e poucos anos, quase 40 anos, e a gente voltou, né, a expedição voltou em final de 2016, 2017 nós tentamos, como família, como grupo, e falamos assim, está na hora de give back, está na hora de fazer alguma coisa, porque nós vimos o que está acontecendo. Vimos o que as outras iniciativas, né, desde Sea Shepherd, de Greenpeace, WWF, o que já estava sendo feito, e encontramos um nicho onde a gente poderia, né, colaborar, né, e criamos a Voz dos Oceanos com esse intuito de dar voz, né, o que a família Schimann faz bem, além de navegar bem, que isso está comprovado, a gente conta histórias muito bem, né, assim como, né, o Paul Watson e o Sea Shepherd também contam muito bem histórias, e The Ocean Cleanup, mas o nosso num nível humano muito grande, e falando com pessoas, às vezes, que não estão ligadas ao meio ambiente ou ao environmental issues. E esse sempre foi, né, quando a gente começou a criar a Voz dos Oceanos, essa sempre foi a ideia, de falar com aquelas pessoas que não estão ligadas nesse ambiente, ou que às vezes não estão nem ligadas aos oceanos, né? É fazer um pouco do que as florestas fizeram há 15 anos atrás, que foi falar da importância das florestas, e hoje todo mundo no planeta entende a importância de uma floresta, né? E pouca gente entende a importância do oceano, que é tão grande, ou até às vezes mais importante pela biodiversidade, pelo que representa os oceanos em termos de clima, em termos de oxigênio e assim por diante. Foi aí que nós passamos 4 anos estruturando, juntamos um think tank de pessoas, desde pessoas no meio ambiente, pessoas que trabalham com mídia, advogados do mundo inteiro, e criamos uma marca chamada Voz dos Oceanos e uma iniciativa calcada em 4 pilares, que é onde a gente imagina que a gente consiga fazer uma diferença, né? A primeira é a educação, onde a gente tem projetos educacionais, tanto no Brasil e agora sendo exportado, para a gente levar para a população, e essa população que eu tenho um filho de 13 anos, que já tem o tipo, né, ainda bem com upgrade, que já sabem a importância,
mas de certa forma eles acabam influenciando os pais, a gente tem visto isso cada vez mais. O outro lado, com a ciência também, com o professor Turra na USP, onde nós estamos fazendo 2 estudos a bordo do veleiro científicos, através, obviamente, da mídia, que a gente trabalha tão bem, né? Então, hoje, nós, nos últimos meses, acabamos de fazer um levantamento junto com a BDO, que é um levantamento independente, né? Com auditoria independente, falando com mais de 60 milhões de pessoas só no Brasil. Então, a gente começa a falar com milhões e milhões de pessoas que normalmente não têm acesso a esse tipo de informação, ou não se interessa por esse tipo de informação, né? Através de programas como Fantástico, através de Globo News, enfim, e de outros programas de televisão. E, por último, através da inovação. Nós acreditamos, sim, em advocacy, a gente vem falando com governos, mas a gente acredita em motivar o mundo empresarial para mudar. E aí, nós vamos ter um case que nós vamos lançar em breve, de uma das maiores empresas exportadoras do Brasil, onde nós entramos, nós, numa empresa holandesa, para fazer um raio-x e encontrar soluções de como ela reduz o seu single-use plastic. Uma empresa que produz mais de 22 mil itens, e quase todos eles são embalados em plástico. Então, como que a gente muda de dentro para fora das empresas, motiva primeiro o empresário a fazer isso. Segundo, né, precisa ter uma motivação já dele, obviamente, interna. Segundo, como que a gente faz isso de uma forma economicamente viável e não só, que o pessoal chamava de greenwash, eu chamo de blue wash, né? Para não virar só um blue wash, falar que vai fazer e não botar para acontecer. Então, o Voz dos Oceanos nasceu com isso. A família, que é muito bem, né, muito conhecida aí de uma geração, né, como família, a gente tirou o ego, o nome, né, de família Schimann, botou só como o alicerce para começar algo que é muito maior que nós e que o benefício, obviamente, para o planeta como um todo. E nós acreditamos em motivar as pessoas na transformação. Mostramos problemas, sim, mas a gente não quer só mostrar o problema, porque a gente tem, no nosso estudo que nós fizemos, nós sentimos que as pessoas se sentem desmotivadas, às vezes, quando só vem um problema. Elas falam assim, então não posso fazer nada. Né? Então, o que nós queremos é falar assim, sim, temos um problema, olha só, a gente, né, bota tudo isso, mas olha quantas ONGs, só no Brasil foram mais de 40 ONGs que a gente teve contato e colocou uma voz para essas ONGs poderem falar localmente o que estão fazendo. E elas conseguem mais financiamento e a gente consegue multiplicar isso. E a ideia é motivar a população para que ela faça as escolhas que a Nathalie falou aqui, né, de reduzir, recusar, reciclar e realmente mudar. Então, a ideia é, através da história, do storytelling, a gente ter essa transformação. É por isso que nasceu a Voz dos Oceanos, estamos muito felizes. Acabamos de chegar em Miami, são mais de 9 meses agora de jornada, e eu brinco que nós somos um novo nesse pedaço. A gente acompanhou muito The Ocean Cleanup quando começou, com um rapaz que era novinho e depois né, veio crescendo. E uma das coisas do Ocean Cleanup que a gente sempre debateu internamente como navegadores é como é que ele vai botar essa rede no meio do mar, porque a gente conhece o mar. Aquele mar que é calminho, é um mar que vira uma onda de 10 metros, é um mar que você não controla, né? E então a gente fica muito feliz que o projeto tenha avançado e está tendo muito sucesso, assim, obviamente, como a Sea Shepherd, que já é uma antiga né, nesse nosso mundo, né, de meio ambiente, tem feito um trabalho. Eu acho que as baleias hoje agradecem, né, a população de baleias, a gente agradece a Sea Shepherd, do Paul Watson, pelo que fez. Então, nós somos o New Kid on the Block, mas a gente está com muita vontade e muito amor pelo que a gente faz, porque nós vimos o que precisa ser feito e a gente viveu na pele, a gente viu o mar sendo invadido pelo plástico e a gente quer contar para as pessoas que a gente precisa mudar. É isso. Ó, pegando aí, então, a fala de todos vocês, aí vou pedir para a David a gente fazer agora o reverso aqui, apesar de também achar, assim, nós estamos aqui não para focar na problemática, né? Uhum. Mas, assim, um panorama, Ivan trouxe um dado aí de 90% pelos rios, eu fiquei até um pouco impressionada com isso, ainda mais lá dos asiáticos, mas, assim, só dar uma contextualizada de quão poluídos estão os nossos oceanos, e, assim, existe uma cadeia maior que a gente pode responsabilizar por essa problemática, e dentro desse contexto temos que passar pelo consumo mais consciente como consumidora, ou também, de repente mesmo, uma mobilização maior
tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Claro que também deve ser uma junção. Só queria ouvir em mais detalhes assim de vocês para a gente depois entrar aí nas devidas atitudes e soluções que temos pela frente. Vamos manter então esse ciclo, Nathalie, primeiro? Então pode ser. Vamos lá. Beleza. Bom, não há uma bala de prata, né? A gente certamente, acho que todos nós sabemos que esse é um desafio muito complexo para ser resolvido, não tem uma solução. Na verdade, é como o David falou, são várias vertentes, várias organizações que têm que, na verdade, pular junto, né? De todos os níveis, né? Do nível público, do nível privado, as pessoas comuns, os cidadãos também fazendo suas escolhas mais conscientes, né? É o que realmente vai gerar um resultado. Mas o que eu falo sobre essas perguntas sempre também, não é, na verdade, quais são as frentes que devem ser tomadas, mas também a que nível elas devem ser tomadas, né? A gente tem que reconhecer que nossos objetivos não são, de fato, tão grandes como deveriam ser. E aí eu olho muito tanto, né, no nível da pessoa comum, né, que normalmente vai buscar o que tem de soluções e elas podem, sim, estar se acomodando com soluções que elas nem investigam se, de fato, são soluções, né? Acho que o greenwashing aí é um grande desafio para a pessoa comum, de saber como navegar e o que escolher, né? Então, esse é o primeiro desafio da frente do consumidor, que escolhas são, de fato, as melhores a serem feitas, e aí a gente, né, trabalha muito com educação para isso. A segunda vertente é empresas, e assim, elas não fazem de uma maneira intencional, mas empresas genuinamente acham que elas estão tomando objetivos ambiciosos em relação a plástico, quando de fato não estão. Né? E aí eu cito aí as grandes empresas que normalmente, por exemplo, posicionam que elas estão cortando o seu plástico virgem para representar 50% da produção até 2025, por exemplo. Isso está longe de ser, de fato, o que a gente precisa de solução, considerando que essas empresas estão constantemente em crescimento, o plástico virgem vai constantemente ser produzido, e o reciclado ele não é a resposta. Isso é muito importante a gente reconhecer também. Né? O plástico reciclado ele dá mais uma chance para o azar de não ser reciclado. Né? E aí, no terceiro nível, sim, o nível governamental, que é o que poderia movimentar toda uma sociedade de uma maneira mais veloz, mas eles têm que, né, pular nesse barco e acreditar nesse projeto e nessa missão. Né? Então, tanto, por exemplo, dar multas para o virgem, né, fazer o plástico virgem ser menos acessível, dar incentivos para os plásticos reciclados, mas principalmente, né, dar incentivo ao não uso de plástico na sua produção, é o que, na verdade, os governos deveriam incentivar, e, claro, um grande incentivo para a gestão de resíduos, porque esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil, né? A gestão de resíduos no Brasil, comparado ao resto do mundo, ainda está muito aquém, né? A gente tem o desafio de sermos um país continente. A gente está falando aqui das ilhas de plástico do Pacífico Sul. Existe uma grande ilha de plástico, gente, dentro do norte do país, por exemplo. Né? A gente tem uma grande dificuldade de retirar o plástico da Amazônia. E ninguém fala sobre isso. A gente fala muito sobre, né, queimadas, tudo que está acontecendo na Amazônia, que tem que ser muito respeitado e protegido e defendido. Mas, assim, o plástico é um grande problema, por exemplo, na Amazônia também. A gente não tem logística reversa na Amazônia. Então, são grandes problemas aí que a gente tem que encarar de frente, entender com profundidade o tamanho do problema e achar soluções mais ambiciosas. Eu acho que é o que a gente tem que estar olhando mesmo. Ivan, acho que está mutado, eu também estava aqui. Sou eu agora, né? Eu concordo com a Nathalie, Gil. Existe mais de um tipo de solução e mais de um tipo de um problema, tá? Se você me perguntar qual é a principal fonte de poluição dos oceanos hoje em dia, se você me perguntar sobre poluição em geral, eu vou dizer que a maior fonte de poluição são os esgotos domésticos e industriais, tá? E varia de local para local, né? Isso é principalmente mais visível nos países pobres, né? Então, os maiores rios, os mais poluídos, como eu falei, estão na Ásia, em países como a Índia, o Vietnã, o Camboja, porque o esgoto vai não tratado para o rio e vai para o mar, né? E o descarte do lixo, né? Das comunidades pobres em geral, Baía de Guanabara, Salvador, muitos lugares tem comunidades que não tem coleta de lixo. No rio, o lixo vai para a rua, da rua vai para o córrego, do córrego vai para o rio e vai para o mar. Mas se você me perguntar em tipos de plástico, né? Qual é a maior fonte, qual é o maior problema de poluição em termos de plástico, também tem que se fazer uma distinção, tá? Existe mais de um tipo de plástico,
tá? A gente pode falar de plástico tipo PET, que é o polietileno que é usado para construção de garrafas PET, por exemplo. Existe o PAD, o PVC, e eles têm diferente densidade e diferente flutuabilidade. Então, se eles chegam até um rio, chegam até um mar, os plásticos que são mais pesados, eles afundam. Eles não ficam flutuando. Eles afundam e vão para o fundo do mar, tá? E a nossa estimativa é que pelo menos 50% vai para o fundo do mar, tá? E do plástico que flutua, boa parte volta e vai parar na costa, logo perto de onde ele foi descartado. Então, do que sobra realmente, que flutua, que vai ser acumulado nos grandes círculos oceânicos, nas grandes áreas de acumulação de plástico, é o tipo de plástico que é o mais leve e que mais tem maior flutuabilidade, que a gente fala, né? Então, a fonte disso daí em geral, o maior problema é o nosso tipo de consumo, tá? E isso está associado a países ricos, certo? Onde se consome muito, tá? E se usa muito plástico em embalagem, como a Nathalie falou. Então, a solução seria mudar o pensamento econômico desses países, ou tentar mudar, né? Hoje em dia se fala muito em economia circular, ao invés de economia linear. Qual que é a diferença, né, entre circular e linear? A economia linear é aquela que faz uso de uma grande parte de recursos extraídos da natureza, transforma, vende, vai para o consumo e do consumo é descartado, com muito pouco reciclagem. E a economia circular é o contrário, né? Você usa muito pouco recurso natural, muita reciclagem, e no final das contas, ao invés de ser descartado, volta para o ciclo e é reciclado na forma de outro produto. Então, essa seria a solução para esse tipo de poluidor, que é o plástico flutuante de baixa densidade que vai parar lá no meio do mar, nos grandes garbage patches. Ele está relacionado à nossa maneira de pensar e de consumir e de lidar com a economia, se ela é linear ou circular. E isso está ligado à economia dos grandes países. Porque nos países pobres, sei lá, nas favelas, ninguém vai pensar em economia circular ou linear. Eles vão fazer o que dá, do jeito que dá. Eles vão pegar o que eles consumiram e vão jogar no correntozinho, né? Então, aí eu concordo muito com o David, né? Um grande papel nosso é a educação, né? Você tem que educar essas pessoas e trabalhar muito na educação das crianças, né? A única forma de mudar realmente a economia dos países pobres para diminuir essa poluição é no treinamento, na educação das crianças. Esse é o meu pensamento. Legal. Eu acho que para não repetir o que, né, os colegas aqui já falaram, nós na Voz dos Oceanos a gente vê um grande desafio, né, de mitigar ou parar o plástico de chegar nos oceanos, né? Uma das nossas metas aqui de tentar fazer isso. A gente sabe dessas iniciativas incríveis, né, como The Ocean Cleanup e outras iniciativas, e também limpezas de praia, que a gente também vem promovendo, porque isso gera uma curiosidade, isso gera uma educação, isso gera um impacto. Uma das metas principais nossas é como é que a gente para, né? Porque no momento, né, é aquela coisa, a gente está enxugando o gelo, né? Porque a quantidade, aí, o último dado que está sendo mais aceito de 1 minuto, né, por um caminhão de lixo por minuto de lixo resíduo como um todo está indo parar no mar. Então, para vocês terem uma ideia, em 8 meses, quase 9 meses agora de expedição, nós não passamos por nenhuma praia na costa brasileira, no Caribe e nas Bahamas que não tivesse isso. Então, isso é um dado importante de pensar que não é uma coisa pontual, né? A gente, sim, eu concordo que nós temos problemas nos países ricos que têm consumo, mas quando nós subimos e fizemos uma reportagem na comunidade no Rio de Janeiro, a gente viu o volume de garrafas PET que eram geradas e embalagens, enfim, no todo, o quanto aquilo era gerado e como mesmo você falou, Ivan, muitas vezes são descartadas de uma forma, né, irresponsável, até por falta de educação ou falta de estrutura, né, principalmente por falta de estrutura. O que a gente vem tentando encontrar uma maneira é de valorizar este plástico para que ele seja retido. Também não acredito que a solução é a reciclagem, ela é um pedaço da solução. Eu acho que foi a Ellen MacArthur Foundation, né, que veio com um estudo incrível, onde ela fatiava quais tipos de solução para a gente poder ter algo real, e uma delas era a reciclagem, mas era uma só das soluções, e como que a gente, né, busca
aumentar as outras soluções, né? Porque a reciclagem é só uma parte, mas é uma parte que não é uma parte principal, né? Uma parte menor. Então, acho que o foco principal nosso aqui, pelo menos a visão é como é que a gente para desse plástico para o mar primeiro, né? Temos que retirar o plástico. E tem outro caso, né? E esse é o que mais choca as pessoas normalmente quando a gente mostra para elas. Nós tivemos um grupo de influenciadores que fala com um público, né, teen e jovem, digitais, levamos para dentro do barco e levamos para uma das praias mais bem preservadas do Brasil, uma ilha oceânica, que é a ilha de Fernando Noronha. E quando eles chegaram na praia de Atalaia, a gente falou, olha que bacana, parece não ter plástico aqui. Pegamos ali um punhado de areia e a areia está toda colorida com microplástico. Né? E esse microplástico, ele é quase impossível de você remover ele da natureza, né? E normalmente o que vai acontecer com esse plástico que está boiando, ele vai se, né, desintegrar para virar microplástico. Então, eu acho que as soluções elas têm que ser primeiro em mitigar, e para isso sim, educação, mas eu vejo que educação pode ser uma coisa a longo prazo. Como é que a gente curta esse caminho, né? Que a gente tem essa agonia aqui. Como é que a gente faz isso, né, de encurtar isso? Através dessas frentes que a gente está falando aqui, e principalmente de barreiras, de parar o plástico de chegar nos oceanos, seja através dos rios, que a gente já vem falando, né, os rios asiáticos, africanos, nos rios no Brasil, a gente subiu a Amazônia, né, o rio Amazonas, foi até ao pé do chão, foi uma experiência única, e nesse trajeto inteiro, naquele rio gigantesco, a gente viu muito plástico, né, sendo descartado, e que vai parar, o volume é incrível, vai parar no mar, né? Até porque na concepção cultural, você jogava da janela e sumia, né? A concepção cultural era essa. Agora, as pessoas começam a entender que jogar da janela e some, porque o rio leva, vai parar em algum lugar e que vai te afetar, né? Esse é um dos grandes momentos de educação, de entender que aquilo que você está fazendo vai te afetar, vai vir para te morder depois de alguma forma, né? Ou seja, através do clima, ou seja, através, né, de algo que você vai consumir, porque o peixe, né, o plástico que afunda, o peixe come, você vai acabar comendo aquele peixe do rio e assim por diante. Então, tentar colocar isso para acontecer. E nós acreditamos muito em tentar motivar as empresas para que elas mudem. Porque nós acreditamos em advocacy, nas multas e tudo mais. Eu tenho um exemplo claro. Quando eu morava na Nova Zelândia, voltei a morar no Brasil, sentei a primeira vez no táxi, isso faz muito tempo. E o táxi, quando eu botei o cinto, o táxi falou para mim, não, eu não dirijo mal, não precisa botar cinto no banco da frente. Eu falei, não, eu preciso. É pela minha própria segurança, porque na Nova Zelândia há muitos anos já existia a lei. E depois da lei, bom, voltei anos depois no Brasil, sentei, o taxista falou, bota o cinto. Eu falei, caramba, mudou, né? As coisas mudaram, não, porque tem uma multa. Hoje, não precisa nem dar multa mais. A pessoa já tem a consciência de que salva a vida dela usar o cinto de segurança. Então, eu falo assim, o ser humano, ele tem, quando chega uma comunicação em massa, ele começa a ter consciência, a gente começa a entender. Foi um pouco do caso polêmico da tartaruga com canudinho, né? Que daí virou uma coqueluche no mundo, tem gente que diz que é ruim, tem gente que diz que é bom. A minha teoria a gente plantou uma semente, né? Foi uma semente plantada para as pessoas acordarem deste tema. E a gente precisa usar isso para amplificar, para que as pessoas do dia a dia entendam isso e a gente consiga mitigar. Então, eu acho que não é, né, nosso papel não é só tirar, não é só limpar, mas principalmente parar de sujar. E aí é um debate que vai 5 horas, porque existe, como eu acho que o Ivan tocou aqui, inúmeros desafios, inúmeros gargalos, seja até de estrutura, seja de educação, de cultura, né, como eu mencionei aqui, até no Vietnã, quando nós passamos por lá, antigamente eles usavam tudo cestas de palha. Quando chegou as sacolinhas plásticas, todo mundo começou a usar sacolinha plástica. E aí você vê sacola plástica em tudo que é canto nos oceanos por lá. E aí você começa a entender que a mudança de um material cultural que eles usavam, que antes você jogava uma palha no mar e era orgânico, né, ele se desintegrava, não é mais. Então essa mudança cultural também é importante. Mas eu posso adicionar uma coisinha no que o David falou? Por favor, sim. Eu achei curioso, assim, ele falou que hoje você anda pelo Brasil inteiro, tem plástico em todas as praias, né? Mas eu só queria adicionar uma coisa. Eu moro em Florianópolis, tá? Mas eu venho do Paraná. Eu morava em Curitiba antes de morar aqui, tá? E quando você anda aqui por Florianópolis, você vê plástico nas praias, né? Mas é menos do que você vê nas praias do Paraná. Quando você anda lá pelo Pontal, perto ali sei lá, do Porto de Paranaguá ali, lugares que são desertos tem mais plástico do que as praias de Florianópolis, por causa do porto.
o Porto do Paranaguá. E é material que é descartado pelos navios na água, sabe? Os tripulantes do navio jogam uma garrafa de Coca-Cola, jogam um saco na água, e vai parar tudo nas praias do Paraná ali, sabe? E aqui em Florianópolis não tem porto. Então, aqui tem menos plástico do que lá nas praias do Paraná. Não tem. Eu falo até com propriedade, porque a gente faz muita limpeza no Paraná e Florianópolis constantemente. E assim, não tem também porque tem um sistema de retirada do macroplástico, né? Enfim, em Florianópolis existem mais pessoas, naturalmente vai existir mais limpeza. Mas você tem toda a razão, Ivan. Um grande problema também é o marítimo, né? A gente tem dados que falam que 20% do plástico no mar vem do marítimo, e o marítimo aqui eu incluo não só cruzeiros, cargos, mas também pesca. Né? A pesca ela tem um grande desafio. Inclusive no Paraná a gente acha muito disso, de apetrechos de pesca no Paraná, grandes redes e tudo mais. É previsto que 10% do plástico no oceano é de pesca, é de apetrechos de pesca. Né? Então a gente também tem uma correlação direta com o consumo de peixe. Tem plástico na praia, é inacreditável, porque não tem ninguém quase morando na Ilha do Mel. Sim, mas tem um documentário do Netflix que eu não lembro o nome agora, não vou lembrar, e eu fui assistir achando que era microplásticos, enfim, e ele traz todo o contexto das redes, do setor pesqueiro. O setor pesqueiro até é maior, né, em número de plástico nos oceanos, se não me engano, até um dado maior do que 20% no mundo inteiro, ele acaba sendo maior. E é um lixo que já está há muito mais tempo também no mar. Né? Ele realmente foi feito para resistir o mar. E então, ele é feito para matar, né, David? Ele é feito para matar a vida marinha. Então é muito danoso. Já atinge o objetivo. Fantasma, exatamente. Por esses navios, fábricas perdidos no meio dos lugares onde não tem navios, né? Nós ali mesmo nessa área, né, que é perto do Ponto Nemo, que a gente cruzou algumas vezes, né, que fica ali entre a costa do Chile até a Austrália, que é normalmente onde jogam satélites para o mar e tal. A gente navegou por aquela área, saindo do Estreito de Magalhães e depois cruzando o Oceano Pacífico. Nós encontramos barcos de pesca desses que ficam meses no meio do oceano, que inclusive o Paul Watson foi lá atacar, né, com propriedade e com necessidade, porque a gente olhava aqueles navios, e esses navios que ficam nesses meses todos no mar não vão, né, conter seus resíduos, vão jogar absolutamente tudo no mar. Então, e existe, né, muita gente fala assim, eu pegava garrafa, né, PET de não sei aonde, ou garrafa de shampoo de não sei aonde, de tal lugar, de tal país. Eu falo assim, cuidado, porque você não sabe se veio de lá boiando, ou se veio através de um navio, ou se veio através de uma exportação. Hoje, da onde realmente foi lançado ao mar, é um grande... Bom, você sabe disso, né, Ivan? É um grande fator de dificuldade. Isso é importante falar, David, que tem a lei da Marpol, né, que determina que todas as embarcações de arqueadura maior de 100 toneladas, né, de arqueadura, são, assim, proibidas completamente. Na verdade, todas são, né, mas que exige um controle, todo um mapeamento e registro de descartar plástico no mar. Né? Só que a gente tem grandes desafios exatamente como você falou, o setor pesqueiro, a gente sabe, a pesca ilegal é tão predominante no mundo, né? E eles passam anos morando lá, certamente muito disso vai para o mar, né? Eles ficam usando esses navios mãe, né? Enfim, reabastecendo eles e tudo mais, e eles continuam por anos a fio. Redes que se perdem, isso é muito comum. E assim, gente, rede de pesca, se a gente considera ilegal, a gente está falando de quilômetros de redes perdidos, né? Perdidos não, né? Eles estão lá matando e a gente nem está sabendo, né? Então, é um desafio bem grande no setor marítimo, porque tem é um oceano sem lei, né? A gente não consegue controlar o que está sendo feito no oceano. A gente consegue, sim, pensar em estratégias realmente mais impactantes em terra, com seus grandes desafios, mas certamente é muito mais fácil do que monitorar embarcações em mar, né? E tem um agravante de que, né, existem taxas para despejar os resíduos quando você chega em porto. E aí as embarcações, para evitar isso, eles em 12 milhas náuticas, né, que é por lei, quando você pode descartar o seu resíduo teoricamente orgânico, eles vão lá e descartam todos os resíduos para tornar suas taxas mais baratas na hora de chegar em porto, né? Então é realmente um grande desafio. Agora, está fora assim, da lista aqui de perguntas, mas ouvindo vocês falarem e tocarem em vários aspectos de embalagens, etc., como a gente tem uma audiência que é jovens, tem uma predominância universitária,
Eu, particularmente, não é também minha expertise, mas eu tenho visto algumas iniciativas de embalagens com alguns recursos naturais, diversos aqui, eu nem vou conseguir lembrar. Eu conheço folha de bananeira, bananeira, da mandioca, né? Até a questão quando a gente viu que precisou trocar os canudos da questão de restaurantes. Rapidamente está fora do contexto, mas vocês acham que esta busca na substituição em si do insumo plástico tende a ser algo que a gente deva olhar, incentivar e tentar, para, no mínimo, compor aí, sei lá, um mix maior, porque ainda são caras as embalagens recicláveis, né? Para que você tenha ela comercialmente, por exemplo, dentro de um restaurante, a gente viu os impactos, assim, rapidamente falando. Vocês acham que juntando com educação, eu, para mim, também concordo com vocês, educação, mas vocês acham que esse tipo de pesquisa, esse tipo de fomento pode vir a contribuir? Ou também é uma pequena parcela aí da solução, digamos assim, de mudar realmente as embalagens para recicláveis? Você quer começar? Nesse sentido, né? Você quer começar, Natália? Posso começar. Aí existe muitas armadilhas, as soluções que são apresentadas, todo mundo faz assim, né? Existem muitas armadilhas com as soluções que estão sendo apresentadas, né? Eu vou enumerar algumas delas. O biodegradável tem sido muito falado, né? Canudo biodegradável, plástico biodegradável. Isso ainda é plástico. É um plástico que você só acelera a sua decomposição a partir de enzimas. Então, a gente está falando, sim, que esse canudo vai decompor em microplástico e vai ter todas as suas consequências mesmo assim. E, além disso, né, a decomposição não é tão rápida como se fala também. Ela toma-se muito mais do que os 3 meses que deveria ser de um produto, um material biodegradável. A gente tem outras soluções, como o plástico verde, né, como vocês citaram, plástico, enfim, feito de materiais como mandioca, tudo mais. O desafio desse plástico, ele ainda dura. A gente ainda está falando de material que dura no meio ambiente. Por mais que não dure 400 anos, vão durar alguns anos. E podem sim ser vistos pelos animais como alimento, ou ser consumidos quando eles se quebram como microplástico. Enfim, isso ainda, né, tem um pouco de danificação. Claro que não é tão tóxico quanto o plástico, mas pode sim, por exemplo, acontecer enforcamento, enfim, acontecer até inanição, porque demora-se a decomposição e tudo mais. Então, é um desafio essas soluções. A melhor maneira da gente evitar resolver a situação do plástico é o que o David fala, é fechar a torneira. Né? A gente fechar a torneira da produção do plástico é a melhor solução e evitar embalagens de uso único em geral. Né? A gente nem percebe o canudo. Para a maioria dos tipos de uso que eles têm, a maioria é evitável. Você pode beber direto de um copo, você pode beber direto de, né, enfim, sucos e tudo mais, enfim. Então, o melhor a fazer é evitar, né, do que a gente seguir essas alternativas. Porém, é verdade, a gente tem algumas categorias que, principalmente no Brasil, a gente vê, por exemplo, a Anvisa exigindo plástico em algumas das categorias. É difícil a gente evitar, por exemplo, produtos de limpeza. Produtos de limpeza com químicos fortes, porque existe produtos de limpeza sustentáveis, mas com químicos fortes exige esse plástico. Então, a gente não vai conseguir sair do plástico. O plástico é onipresente na nossa vida, isso esquece, a gente não vai conseguir evitar. Porém, a gente pode cortar muito do plástico que a gente usa no nosso dia a dia. A gente só precisa olhar no lado, começar... Né, eu estava numa palestra sobre plástico essa semana que estava uma garrafinha PET com um copo. Falei, gente, eu estou numa palestra com os maiores estudiosos sobre plástico do mundo e a gente está consumindo uma garrafa PET com um copinho descartável. Então, nossas pequenas atitudes mesmo que acho que vai fazer uma grande onda de diminuição de plástico, que é o que a gente precisa. Bacana. Ivan? Eu concordo totalmente com a Nathalie. Eu acho que o grande problema é o single use. Single use tem que acabar, tem que proibir. Não pode ter. Você tem que usar mais de uma vez e quanto mais usar, melhor, né? Então, não dá para proibir totalmente o plástico, mas dá para proibir o single use, né? Esse copinho de plástico que você usa uma vez e joga fora, o canudinho, tá? E o segundo dificuldade é o preço, como você falou, né? Outro dia eu estava em Jericoacoara, eu vi lá uma lojinha que vendia roupa feita de plástico, reciclável. Eu entrei na loja para ver, uma camisa custava R$400. Eu falei, ô louco, né? R$400? Quem que vai pagar R$400 numa camisa
né? Não é todo mundo que pode, né? Só se o cara quiser realmente ajudar a loja, né? Porque eu duvido que ela pagou tudo isso na hora de comprar para vender, para revender, né? Então, acho que o segundo problema é o preço dos produtos que são feitos de plástico reciclável ou de alternativas, né? Então, isso daí tem que também se estudar como fazer para reduzir esse preço, né? E incentivando, né? Incentivando a não consumir plástico single use. Eu concordo aqui, tem uma coisa engraçada, quando saíram os primeiros plásticos, né, biodegradáveis, plásticos verdes, e aí você ia entender que ele só era biodegradável na temperatura certa, no lugar certo, enterrado da maneira correta, e fala assim, isso nunca vai acontecer, né? Então se torna esse greenwash que a gente vem falando. Eu acredito sim na inovação, acredito sim em achar outros tipos de materiais que não são plásticos, que são muito mais rápidos de serem biodegradáveis, para você poder ter uma alternativa economicamente viável e que funcione, né? Vamos dizer assim, que ela, se você descartar, ela em pouco tempo, em poucas semanas ou poucos meses, ela consiga, né, se deteriorar. Eu acho que isso será uma ajuda, não será a solução, mas será uma ajuda. Porque ir do zero, né, plástico, que a gente nunca mais vai utilizar plástico, ao mundo de hoje, até esse ponto, se a gente não tiver, né, degraus para mudar, isso não vai acontecer nunca, né? Como eu acho a Nathalie e o Ivan falaram aqui, o plástico ele entrou na nossa cultura faz pouco tempo, né? A gente vai ver, tem 50 anos o plástico entrou nas nossas vidas, só que ele entrou de uma forma para nunca mais sair, né? Então, a gente precisa tirar ele, sim, o single use tem que ser algo que aí eu acho que é um trabalho em massa de educação, de legislação, de mudança de conceito dentro de empresas. O plástico, que ele não é single use, mas que ele continua circulando e muitas vezes acaba também nos oceanos, a gente precisa fazer um phase out, e aí tem a ver com design, tem a ver com, né, essa coisa de embalagens em barra, e você bota dentro da sua. Aqui na Europa já está acontecendo, porque é muito mais fácil, porque as pessoas têm recursos econômicos diferentes, e tem uma coisa de preço que é muito, muito importante, né? Você faz uma alternativa incrível, como aqui o Ivan falou, ela custa 3 vezes mais num país como o nosso, onde a população está lutando para sobreviver, não é uma realidade, né? Então você precisa fazer com que, por isso que eu acredito também em a gente valorizar o plástico, ter um valor monetário do plástico parecido com o alumínio, desde que não seja uma solução final, mas pelo menos para a gente começar a mitigar e segurar, né, centros de reciclagem onde pessoas possam reciclar esse plástico para que a gente mitigue até que a gente tenha a solução, né? Até que a gente tenha uma solução final, porque no momento vai tudo. Então a gente valoriza, segura aquilo ali e a gente começa a trabalhar, porque já estão trabalhando várias startups e laboratórios de inovação para achar uma solução para uma alternativa do plástico. Não um plástico novo, não é isso que a gente quer. Não é vamos fazer um plástico novo que demora 200 anos, como a Nathalie falou. Vai para o mar e é plástico ainda, mas demora 100 anos. Dá o mesmo problema, não se resolve, né? Mas enquanto a gente não consegue resolver isso, e tem gente pensando nisso, isso é bacana de ver nas iniciativas, startups, até virar escala e testar modelos e assim por diante, a gente precisa parar. Então, eu acho que são, né, é um degrau primeiro, o outro próximo degrau, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas essa história de que tem um plástico verde hoje que resolve isso em escala, eu ainda não vi. Já sei de muitas iniciativas que estão começando a trabalhar, mas isso ainda é um pouco dessa mítica de que tem um plástico verde, né? Essa palavra biodegradável... Gente, é um perigo essa palavra, é um perigo. Como ser biodegradável? Demora 400 anos, demora 300 anos. As pessoas não realmente acreditam. Deixa eu adicionar um pensamento. Deixa eu só adicionar um pensamento no que o Ivan e o David falaram, né? A gente vai ter que resolver o problema do plástico fechando a torneira, não. A gente está falando de 5 bilhões de toneladas de plástico que está aí pelo planeta que a gente vai ter que resolver, que ainda existe, 5 né? Bilhões? Isso E o grande desafio, né? A gente citou o alumínio. 98% do alumínio é reciclado no Brasil. Aliás, o Brasil é excelência em reciclagem de alumínio por causa, né, dos catadores que fazem esse trabalho imenso, né, pela reciclagem no Brasil. A gente tem que reconhecer isso. E muito mal valorizado, por sinal, uma qualidade de vida muito aquém, porque a gente também não dá, né, o brasileiro, enfim, a gente não tem ainda um recurso para os catadores como eles deveriam ter, né, as cooperativas, elas são bem limitadas enquanto a isso. O alumínio, ele é caro de ser produzido, o alumínio virgem, vamos dizer assim. Sim, é por isso que o alumínio reciclável vale. O plástico,
a gente tem que reconhecer, o plástico ele vem da nafta, ele é um subproduto do petróleo. E a gente ainda está em conversa sobre petróleo fracking, petróleo, né, em áreas que a gente está descobrindo agora, que pode continuar a torneira do petróleo ainda aberta ad infinitum. E é isso que nos dá esse grande desafio. O plástico virgem ele é um descarte do petróleo. Exato. Né? Então, ele é infinitamente mais barato de a gente fazer toda essa cadeia de reciclagem, processo de reciclagem, separação, tudo mais, e depois a gente incinerar, transformar em um material para refazer algo. Né? Então, esse é o grande desafio do plástico, como monetizar algo que na sua versão virgem é tão atraentemente barata. Né? Então, por isso que eu falo assim, educação é importante, né, empresas tomando essa atitude é importante, mas elas têm um grande desafio, porque elas têm grandes competidores que estão lá com a torneira abertaça. Então, né? E aí a gente tem governos que não incentivam, que não punem, né, essa produção virgem que está sendo muito danosa. Deixa eu acrescentar só uma coisinha. Pode. Tem uma empresa na Austrália, em Perth, que se chama Ulu. Ela foi feita por uma pessoa que trabalhava com a gente, a Julia Heiser. Tá? Se vocês procurarem lá no LinkedIn, vocês vão achar. Eles estão fazendo um material parecido com plástico a partir de alga. Tá? Isso. E eles estão conseguindo entregar quantidade. Assim, ela acabou de colocar um post aqui no LinkedIn dizendo que eles conseguiram, a partir de um tsunami que levou toneladas de alga para a praia, 27 mil quilos desse material para processar, para fazer plástico a partir de alga. Tá? Eu acho que essas soluções são viáveis, entendeu? Porque elas conseguem produzir em quantidade grande. E é alga pura, entendeu? Que vai ser realmente degradada, entendeu? Então, essa empresa está prometendo bastante. Entendeu? Acho que a escala que ainda a gente não viu. Eu já vi dessa iniciativa, e realmente a escala disso que ainda não... É possível, realmente tem um investimento e um incentivo, com certeza. Tem que ir nesse rumo, e eu acho que de encontrar essa escala, e até tem aqui um comentário, né, de uma pessoa que a Letícia colocou aqui, né, da audiência, que veio da audiência, da pergunta dos retornáveis, né, e eu, como antigamente, né, eu sou de 70 e poucos que eu nasci, e antigamente era tudo de vidro e voltava e tinha essa coisa dos retornáveis. Hoje, economicamente viável, e aí você começa a entrar numa discussão muito mais abrangente, né? Porque o caminhão vai retornar com aquilo, mas também tem o pneu, a pegada de carbono. Exatamente, a pegada, você começa a crescer outro, né? Sempre tem isso, puxa o cobertor um só, né? Puxa daqui, vai sobrar lá, e como é que a gente vai fazer isso? Mas eu acho que sim, o design e encontrar soluções de como levar esse produto com menos resíduo. E a pessoa, porque na maioria das vezes a gente paga para transporte de água, né? Principalmente quando a gente está falando de produtos, né? No plástico, seja na garrafa PET, seja no produtos de limpeza, em tudo que a gente vê, a gente está, né, nesses produtos de consumo, a gente está transportando 80%, 90% de água, que não faz sentido, porque a água tem na torneira da pessoa e a pessoa consegue colocar um insumo e criar aquilo ali. Então, esse pensar de como que a gente muda esse pensamento de diminuir, né, o tipo de embalagem, que ela seja uma embalagem mais com menos impacto e que a gente consiga fazer isso. E eu acho que, né, nesse contexto é onde a gente tem que buscar. E, lógico, precisa ter, sim, como a indústria tabagista, né, as pessoas não deixaram de fumar, porque existe o tabaco. Mas os números despencaram, porque ficou caro, porque as pessoas entenderam que faz mal. E aqui está um exemplo clássico do que uma grande... né, um trabalho juntos com inúmeros... E demoraram muito tempo, né? Porque tem sempre aquele ditado que a culpa não é do cigarro, é de quem fuma, né? Eu adoro quando me falam isso, né? A culpa não é do plástico, é de quem usa. Eu falo assim, mas cadê a opção? Cadê, né, o objetivo a pessoa não utilizar aquele plástico, né? Principalmente no single use. Então, é um debate muito mais, eu acho, profundo nesse sentido, mas que a gente precisa trabalhar juntos e com todas essas frentes. Eu sempre falo, eu acho que o governo é o que mais demora, infelizmente. Né? Mas tem esse single use que você... Atrás por disso também, né? Esse single use que vocês falaram, recentemente apenas, que eu também acho que assim, a gente tem que ter algumas provocações para a indústria da beleza, sabe? Não só de você ter o refil,
Mas quando, assim, eu me toquei, eu também compro camiseta de fio reciclado, um sapato, chama muita atenção alguns que eu uso, mas quando eu me toquei que o próprio embalagem, shampoo, condicionador, etc e tal, e as opções em barra. Assim, para mim não faz mais sentido, não sei, né? Então eu acho que, como vocês falaram, single use, mas ter... E começar as coisas ficaram também ter toda essa rede de influencers na questão da beleza, que move muita coisa, e não da beleza em si, mas também do nosso dia a dia, em coisas que a gente não se toca, né? Então, eu acho que talvez também se essa onda chegar... cultura é essencial para isso, né? É fazer ser cool, né? Isso. E o que é engraçado, né, gente? Existem soluções que já estão aí há faz tempo e a gente recusou elas com a chegada do plástico. A bucha vegetal. Gente, a bucha vegetal na louça é uma coisa maravilhosa. Dura 3 meses, você pode esquentar lá na água, reutilizar. Ad infinitum. Não, a gente usa aquela bucha verde amarela que estraga em uma semana e todas as buchas que a gente comprou ainda existem aí no planeta. Né? Soluções como essa já existem. Muitas soluções para substituir o que a gente já tem em casa já existem. O filtro de barro, né? O filtro de barro, o filtro reutilizável de café, né? Enfim, a gente... de barro. Exato. A gente deixou eles de lado, então a gente tem que retomar o que era muito sustentável lá no passado. E só adicionando um pensamento também, a gente fala muito do single use, a gente falou também dos apetrechos de pesca. Os maiores geradores de plástico no oceano, quando a gente considera, inclusive microplástico principalmente, é fibra de tecido de roupa, gente, que sai na máquina de lavar. Então, até um parênteses aí, Ivan, ainda bem que você não comprou essa roupa de pet reciclado, porque é da Rosa. Entendi agora. Toda lavagem que a gente faz de roupas sintéticas emite fibras sintéticas, e a gente já viu no mar, né? A maioria dos resíduos de microplástico são pequenas fibras, né? Outro gerador de fibra que a gente não pensa, pneu. Pneu gera muita fibra sintética. Tinta de parede. Né? Então, a gente precisa pensar em inovação também para esses pontos cegos, que a gente, assim, a população em geral nem sabe. E, assim, não tem alternativa quando a gente pensa em pneu, não tem alternativa quando eu considero a tinta sintética, né? Enfim, tem a tinta d'água, mas você usa mais vezes, enfim, tem as suas intempéries. Mas a gente tem que pensar em soluções também nesses grandes pontos cegos que poluem muito, né? Além do plástico de uso único e pesca que a gente citou aqui. Eu vou pedir que David tem que se despedir aqui. A gente poderia, né, ficar muito tempo. Por favor, David, suas últimas considerações. Te agradecer muitíssimo aí pela sua presença. E palavras finais para você, a gente continua. Não, obrigado. Infelizmente eu tenho que sair o Dia dos Oceanos, né? Então hoje a agenda está bem cheia e vou ter que me despedir aqui. Eu acho que a consideração, né, as últimas considerações é como o Ivan e a Nathalie falaram aqui. Nós não temos uma solução única, são várias. A gente precisa primeiro atacar o que é de maior volume, pelo menos que a gente entende hoje, que é de maior volume, de maior impacto, até porque se a gente começa a mostrar isso, os demais começam a se alinhar para a gente poder corrigir, né? Essa parte da roupa é uma que a gente vem falando agora, a gente vai falar com um pessoal nos Estados Unidos que inventou uma bola que você coloca dentro da máquina de lavar e ela, né, suga todas essas fibras de plástico para que não vá, né, na água. E nós já fizemos um arrasto de rede atrás do barco, da manta, que a gente chama, uma rede bem fina, por 15 minutos num lugar de mar extremamente limpo, que você olhava o mar e falava assim, que não tem plástico, e depois de 15 minutos você tem um punhado de microplástico. Então, o plástico está nos oceanos, infelizmente, e não parece que vai sair tão cedo, né? A gente está tentando tirar lá, né, principalmente o pessoal aqui do Ocean Cleanup, mas não parece estar saindo, que vai embora, que vai desaparecer. Então, o que nós precisamos fazer? Mitigar, parar, educar e nos unirmos, né, como sociedade civil, para realmente pedir essas mudanças. Né? Todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma escolha, todo mundo tem um papel para isso. Né? Outro dia eu fui no restaurante e aí não é mais obrigatório em várias cidades a usar a luva por causa da Covid para pegar no restaurante. E aí tem um gel, você passa o gel e você passa, e a pessoa, não, mas tem que botar a luva. Eu falo assim, não é mais obrigatório, eu passei o gel aqui e eu não preciso botar mais uma luvinha de plástico, né, dentro daquele lixo que eu não sei para onde vai, aquilo que é leve, que vai parar no mar, assim como as máscaras descartáveis. Então, a nossa consideração aqui é de chamar, e para que todos sejam a voz dos oceanos. Quando eu falo voz dos oceanos, não é da nossa iniciativa, é realmente dar voz aos oceanos
e esses desafios que a gente tem para que a gente possa mudar o mais rápido possível. E todo mundo faz a diferença. Vocês estão aqui vendo algumas pessoas, né, liderando processos e entidades que estão tentando ecoar isso, e todos nós temos esse papel e responsabilidade disso. Eu não gosto nunca de responsabilidade, não é só uma. A culpa é do governo, a culpa é da indústria, a culpa é do consumidor, porque todo mundo adora empurrar a culpa, mas ninguém olha para si próprio e fala assim, eu sou culpado. Eu acho que esse é o maior papel que a gente tem que falar. Eu tenho culpa nisso e eu vou dar um jeito de resolver da forma que eu posso, o máximo possível. Então, essa é a última consideração. Convido a todos a seguirem a expedição, porque também tem um lado interessante de expor o que está acontecendo através das redes sociais, da Voz dos Oceanos e assim por diante. Também trabalhamos com doação. A gente está trabalhando com doação aqui no Brasil e fora do Brasil para poder continuar. Nós temos patrocinadores, obviamente, que ajudam a bancar grande parte de uma iniciativa como a nossa, mas ela não se banca só com patrocínios, ela se banca com doações, com pessoas que acreditam e realmente ajudam a nossa iniciativa a continuar. Então, agradeço aqui o tempo de vocês, foi um prazer estar com você, Ivan, com o Natália, aqui. Prazer é nosso. Com todos vocês que estão assistindo. É muito bacana, temos que nos dar as mãos para a gente realmente fazer a diferença, e não só de uma forma utópica, sonhadora. Eu sempre gosto de encerrar dizendo que o navegador, como, né, nós somos grandes sonhadores, mas muito realistas, porque a gente bota um rumo, né, na carta náutica, sonhando que a gente vai chegar num lugar e a gente sabe que no meio vai pegar, né, tempestade, pirataria, vai pegar de tudo e no fim a gente acaba chegando lá com muita realidade. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, David. Obrigada, David. Para nós, para conseguirmos mudar tudo isso. Isso aí. É isso aí. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continuamos aqui. Nós três teve uma fala sua, Nathalie, assim, e eu acho essa questão de lavar a roupa com essa fibra, eu não, assim, é muito importante mesmo, né? Essa questão, assim, às vezes você acha que já está indo para um caminho, agora eu acho que a tendência é o algodão mesmo, não sei, aí a gente tem que ir buscando essas soluções, né? É algodão orgânico, de iniciativa justa, enfim, a gente, comunidades assim, locais eu gosto muito de falar isso, né, que a gente precisa parar de achar a solução e começar a entender melhor o problema. Eu acho que assim, a gente é difícil essa jornada, é uma jornada de conhecimento profunda mesmo. A gente tem que fazer um esforço, não dá para pegar lá uma embalagem verde e achar que resolveu o problema, né? Acho que os indivíduos a gente tem que sim, assim, vai no Google, fuça, pergunta, né? Cresce um pouco, né? Questiona. Acho que o questionamento é fundamental para a gente ter certeza que a gente está fazendo as escolhas mais certas. E outra, não vai ter a escolha perfeita, nunca vai. Infelizmente, a gente está num mundo cheio de armadilhas, assim, e não tem uma solução perfeita, senão já teria resolvido o problema, né? Mas a gente certamente pode fazer escolhas com mais informação, né? E com mais consciência aí de todas as alternativas disponíveis, né? Só pegando esse gancho, então, para uma pergunta, assim, dentro desse contexto todo, né, que vocês vivem, como se daria, qual cenário seria essa reversibilidade de toda essa situação? A gente já passou por alguns contextos e a luz no final do túnel está ainda muito longe, só passando mesmo por toda essa questão, até envolvendo o governo, né, as iniciativas públicas, políticas públicas, porque também, quando a gente entra nessa questão dos rios trazem, essa questão socioeconômica, a gente esbarra em muitas situações que vão além até desse único problema, né? Então, como é que está aí o otimismo, o realismo, a realidade de vocês dentro das ações que vocês, né, trabalham aí nos seus dia a dia? Ivan? Posso falar? Antes de eu falar, eu queria fazer um comentário aqui, queria fazer uma correção, tá? Eu falei que a gente está com uma parceria do Ocean com a Toyota, não é a Toyota, é a Kia. Desculpa aí, mas que fique gravado. E o Ocean Cleanup tá onde agora? Ele tá onde agora? A sede fica em Roterdã, né? Mas a gente tem os sistemas terrestres que ficam em rios, nós temos 8 atualmente, tá? Tem um, até anotei aqui. Tem um em Jakarta, na Indonésia, tem um em Canto, no Vietnã, tem um em Santo Domingo,
na República Dominicana, tem um em Klang, na Malásia, tem um que está sendo planejado para Los Angeles, tá? Nossa. Tem um em Bangkok, não sei se eu falei Bangkok, tá? Bangkok eu conheço ali, Conhece, né? Então, são vários sistemas que já estão nos rios, ou estão sendo planejados, ou estão em fase de implementação, e tem um que está no mar, lá no Pacífico Norte, que fica numa área que fica no GPGP, né? Fica entre a Califórnia e o Havaí. Então, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho assim, olha, depende de todo mundo, né? Depende mais das pessoas esclarecidas do que das menos esclarecidas. Então, as pessoas que são mais esclarecidas, que têm noção do problema, elas que têm que se engajar, né? Se engajar fazendo, por exemplo, assim, eu vou dar uma palestra na escola do meu filho, meu enteado, ele tem 11 anos, ele estuda aqui em Florianópolis, a professora lá abriu um espaço e eu vou lá falar para a molecada o que é o Ocean Cleanup, qual é o problema do plástico, qual é a importância da gente contribuir, porque começa em casa, você fazendo a separação do lixo. Separar o lixo reciclável do lixo não reciclável. Quantas pessoas fazem isso no Brasil? Né? Depois, existe coleta seletiva na sua cidade? Se não existe, você tem que se organizar com seus vizinhos e com a comunidade para ir atrás disso. Tá? Pode ser que não exista a coleta oficial reciclável, mas existe uma associação de catadores. Vai lá na associação de catadores, conversa com eles. Vamos se organizar. Que dia que vocês passam? O que a gente pode fazer para ajudar? Eu contribuo com a associação de catadores do meu bairro. Tá? Então, são iniciativas locais que cada um pode fazer para melhorar. Eu acho que existe, sim, luz no fim do túnel. Mas depende muito da gente, sabe? Se engajar. E não ficar achando que o problema é do outro. E é do governo, e é do... né? E pressionar o governo. A segunda forma é pressionar o governo. Quer dizer, só vai resolver uma boa parte do problema o dia que existir coleta de 100% do esgoto em todas as casas. Existe isso na sua cidade? Aqui em Florianópolis estamos caminhando para isso, mas não chegou lá ainda não. Foi construída uma rede bem grande aqui, mas as casas não estão conectadas. Tá? Muitas casas estão jogando o esgoto da pia na rua ainda. Tem fossa, mas o esgoto da pia do chuveiro vai para a rua, né? Então, você tem que batalhar por isso, localmente, na sua cidade, na sua prefeitura, coleta do esgoto e tratamento do esgoto. Aqui tem estação de tratamento nos ingleses, tem estação de tratamento no Campeche, mas não está 100% funcional. Entendeu? E eu imagino que outras cidades menores deve ser muito pior. Eu acompanho o Paraná, muito do Paraná, lá estão tentando fazer alguma coisa, mas lá no Paraná não chega nem a 80%. Entendeu? Eu imagino como é que deve ser lá no Amazonas, na Bahia, não sei. Eu não vou com as estatísticas na mão, mas existem duas formas de você se engajar. Localmente, como eu estou falando, e pressionando o governo para coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Eu acho que são formas que você pode contribuir para que isso se torne viável, e eu acho que tem sim luz no fim do túnel. Bacana. Esse ponto do esgoto ele é bem desafiador, porque também tem muitos dos nossos comportamentos dentro de casa, né? O que chega no esgoto normalmente vem não só do que a gente descarta, por exemplo, na privada, né? A gente tem aliás, é uma coisa que a gente vê muito... banheiro, né? A embalagem do shampoo que você joga no lixo do banheiro, a escova de dente usada. Exato, a gente vê muito, por exemplo, hastes flexíveis em todo lugar. Na verdade, isso é um fenômeno mundial. As hastes flexíveis não são usadas na praia, obviamente, não é pirulito, a gente vê que é composição de haste, e isso é um grande problema do esgoto, é o que as grades do esgoto não filtram, né? A gente vê realmente que o que está indo do esgoto vai para o mar. E a minha esperança é o seguinte, né? A gente passou aí... né, como o David falou, a gente tem aí um histórico recente do plástico na nossa vida. A gente está vivendo muito bem sem plástico, obrigado, em algumas décadas atrás, né? Acho que isso é o primeiro ponto. Então, a gente já tem soluções já presentes aí para substituir muita coisa em relação ao plástico, também de plástico de uso único e outras coisas que a gente estava falando aqui, roupa de algodão e tudo mais. E aí a gente construiu uma sociedade de costas para o oceano,
Isso historicamente. Né? O oceano ele é o nosso quintal. A gente jorra tudo de porcaria para lá, né? Seja químicos de indústrias, de agricultura, de nossa produção residencial mesmo, de resíduos, vai tudo para o mar, né? E eu sempre falo assim, quando eu converso com empresas, né? Eles têm todo aquele plano de fazer uma gestão de resíduos super adequada para suas fábricas e tudo mais, desenvolvendo novas cidades no Brasil. E aí eu sempre indago, eu falo assim, mas e as pessoas que vão morar ao redor da sua fábrica, criando uma nova cidade onde vocês estão pensando criar a fábrica? Né? A gente tem que andar lado a lado desenvolvimento e solução para esses resíduos que vão ser gerados inevitavelmente com esse desenvolvimento. Né? Então, a minha esperança é que a gente vire a nossa cara para o oceano, encare, né, que a gente depende profundamente do oceano. É algo que eu não falei aqui, mas é importante a gente falar, né? O oceano ele gera metade do nosso oxigênio, absorve 1/4 do carbono que a gente coloca na atmosfera, ele absorve 90% da... um quarto... Eu sempre uso os dados mais conservadores, viu, Ivan? Mas sempre tem dados mais chocantes. 90% do aquecimento global o oceano absorve, e isso, né, tem as suas consequências no ecossistema do oceano. Mas, assim, minha esperança é muito em a gente pensar todas as nossas soluções pensando no impacto no oceano. Né? Essa rastreabilidade de o que eu estou fazendo aqui pode chegar lá e como que eu posso evitar, nessa minha decisão, a chegar lá, né? E a gente está tendo essa conscientização, né? O Dia do Oceano está cada vez mais em pauta, o movimento do Vozes do Oceano e todo mundo que está ao redor disso, né, do David, está trazendo essa conscientização, esforços como o da Ocean Cleanup, que é um esforço belíssimo que vocês estão fazendo, gera essa conscientização sobre as ilhas de plástico do Pacífico. Eu sempre uso imagens da ilha de plástico que choca as pessoas, né? Saber que temos aí 5, 6, 7 ilhas de plástico espalhadas pelo mundo. Então, isso que está dando para mim uma esperança, a conscientização do público em geral. Né? Pode ser o canudinho que fez a pessoa abrir o olho, mas deixa essa curiosidade de elas quererem saber mais. E aí cabe a nós, né, essas instituições que trabalham nisso, cada vez mais divulgar mais, que a solução é um pouquinho mais complexa, que a sua decisão tem que ser um pouco mais pensada, né, mas que também estimule soluções mais de fato de impacto positivo, né, que resolva o problema. É isso que eu acredito que a gente está se movimentando para alcançar. Agora eu só vou trazer um pouquinho assim de pimenta aqui na conversa, porque na data de hoje, vendo algumas situações das redes sociais, acho que até uma exposição que está tendo na cidade de Salvador, não sei, mas indo para mudanças climáticas, né? Assim, esse impacto de aquecimento, eu li algo que se a temperatura subir mesmo em 1,5 graus, o Porto da Barra desaparece, que é a nossa cidade, a nossa praia lá de Salvador, entendeu? Pelo nível, né, do degelo e tal. Como é que tá, aí era uma das perguntas, como é que tá essa questão do impacto mesmo das mudanças climáticas nos oceanos? Outra coisa que eu li hoje também foi, como a Nathalie trouxe esses dados, não se fala tanto nisso, eu vejo, mas eu li hoje assim, os oceanos são os pulmões do mundo, né? Uma grande verdade. Então, saindo deste contexto plástico e indo para mudanças climáticas, a gente vai perder mesmo as nossas praias do jeito que estamos caminhando, se não revertermos aí essas situações todas do impacto também no aquecimento global? Eu posso começar se você quiser. Fique à vontade, né? Olha só, são dois aspectos, né? Um é aquecimento global e o outro é o ciclo do carbono. Falando de aquecimento global, né? Eu não tenho esse cálculo na minha cabeça, eu nunca fiz esse cálculo que subir 1,5 vai aumentar meio metro o nível do mar, tá? Uma vez eu fiz um cálculo, quanto que precisa de água para subir meio metro, né? E eu não tenho ele aqui agora, mas são bilhões de metros cúbicos, tá? Porque se você fizer um cálculo da superfície da Terra, a superfície da Terra é 2πr ao quadrado. E o raio da Terra ao quadrado, ele é 6,3 milhões ao quadrado. Vezes os 2π, você já vai fazendo um cálculo. 70% disso é água, né? Multiplicado pelo meio metro, você vai chegar num cálculo que dá bilhões de metro cúbico de água para subir meio metro, tá? Então, eu acho que para subir meio metro e acabar com as cidades costeiras, assim, tem que derreter tudo. Tem que derreter toda a Groenlândia, todo o Ártico, toda a Antártica. Mas eu posso até te mandar esse cálculo depois, tá? Eu te mando. Não é assim, tranquilo assim, não, que subiu 1,5 vai
subir meio metro, tá? Vai com certeza subir alguns centímetros, mas eu vou fazer o cálculo para você quanto de água que precisa para subir meio metro. Então, tem lugares que vão realmente desaparecer. Tem ilhas no Pacífico que vão desaparecer. Tem uma lá que chama Tuvuatu, que fica a poucos centímetros acima do nível da água. Tem casas que estão a poucos centímetros. Elas vão desaparecer realmente. E isso daí é inevitável, tá? Não tem... A gente pode desacelerar, eu acho, tá? Porque a Terra já passou por vários ciclos de aquecimento global no passado, né? E ela está num ciclo novo agora, né? Que o gatilho pode ser humano. Por quê? Como é que funciona o aquecimento global? A atmosfera funciona como um vidro de uma estufa. Sabe uma estufa de criação de plantas? Ela é toda de vidro, tá? A radiação solar, ela chega do Sol para a Terra em onda curta. A onda curta atravessa o vidro. Ela aquece tudo que está dentro da estufa. E tudo que está dentro da estufa, os vasos, a terra, as mesas, tudo que está ali dentro, começam a irradiar calor em onda longa. A onda longa não atravessa o vidro. Ela fica contida dentro do vidro. Então, isso faz aumentar a temperatura dentro da estufa. E é esse o conceito de uma estufa de criação de plantas. E a atmosfera funciona para o planeta Terra como o vidro de uma estufa. A radiação solar passa pelo meio das partículas que estão em suspensão na atmosfera, pelas gotículas de água, pelas moléculas de carbono, as macromoléculas que estão em suspensão na atmosfera. Ela passa, aquece a Terra. A Terra começa a funcionar como um corpo negro e começa a irradiar calor em onda longa. E a onda longa vai saindo da Terra, bate nas nuvens de novo, bate nas partículas que estão em suspensão e volta para a Terra. E fica indo e voltando. E ela fica presa dentro dessa camada. Olha. O que a gente está fazendo? A gente está emitindo carbono, SO2, partículas de suspensão de ferro, de moléculas grandes. E isso está aumentando a quantidade de material que tem suspensão na atmosfera. Isso está aumentando o efeito estufa. É isso que está fazendo o aquecimento global. E isso está se fazendo em cima de um ciclo de aquecimento que já vem naturalmente da Terra. Então, o ser humano está aumentando uma coisa que já vem acontecendo. Esse gatilho aí que é o nosso atuar como sociedade humana nas nossas atividades industriais. Tá? Então, se a gente diminuir a quantidade de partículas que a gente emite na atmosfera, a gente pode conter um pouco o aquecimento global e talvez a gente consiga chegar num equilíbrio. Mas, na minha cabeça, vai ser um equilíbrio que vai ser um pouco maior do que ele era. Se a gente chegar num equilíbrio novo, talvez a temperatura média da Terra seja 1 grau acima ou 2 graus acima do que ela era. E o mundo inteiro vai ter que se adaptar a isso. As espécies vão ter que se adaptar a isso. Mas a gente está vivendo a 5ª extinção em massa de espécies do planeta Terra. Já houveram 4 outras. De grandes mamíferos, de animais marinhos, de dinossauros, entendeu? Isso é um processo da Terra em si. E, na minha maneira de pensar, esse aquecimento global é para o planeta Terra, em escalas geológicas, como uma febre. Você entendeu? Sabe quando você foi invadido por um vírus e o teu corpo aumenta a temperatura para matar o vírus? Nós, os humanos, somos os vírus. E o aquecimento global é a febre. O planeta está tentando matar a gente para ver se volta para o equilíbrio, entendeu? O aquecimento global é a febre. Acabando a febre, tudo volta ao normal. Esse é um aspecto, aquecimento global. O outro aspecto é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é o seguinte: o carbono que está na atmosfera na forma de CO2, ele é absorvido pelo mar. Ele é absorvido pelas plantas terrestres, na fotossíntese. É absorvido no mar porque na superfície do mar a atuação das ondas fazendo borbulhar o ar na água acaba levando o gás carbônico para dentro da água. Então você tem CO2 dentro de H2O. CO2 dentro de H2O forma H2CO3. H2CO3 é um ácido. Tá? E isso está fazendo diminuir o pH dos oceanos. Diminuindo o pH dos oceanos, está ficando ácido. E o ácido que fica no oceano acaba reagindo com o carbonato de cálcio dos corais. E dissolve. Dissolve os corais e mata os corais. O coral ele é uma simbiose entre uma alga e um pólipo.
A alga que vive dentro do coral é que dá cor para ele. E essa alga está morrendo, e o coral está branqueando, está ficando branco, porque está morrendo a alga que vive dentro dele. Então, mais de 50% da barreira da Austrália já morreu, a grande barreira de Belize já morreu, mais de 50%, por causa do aquecimento global, entendeu? Então, a consequência disso, de ter mais carbono na atmosfera, é o aumento da acidez dos oceanos e da morte dos corais. Então, e se isso continuar assim, vai ter uma grande consequência para a vida marinha, entendeu? Então, a gente tem que realmente parar, diminuir a emissão de carbono, por esses dois motivos. Esses dois motivos científicos, falando assim, né? Eu queria adicionar, Ivan, no teu pensamento, isso, né, que a gente está citando, o quanto que o oceano está recebendo de impacto aí, né, da nossa geração de carbono e o aquecimento global que vem com o nosso processo industrial. Ao mesmo tempo, a gente está danificando o oceano por outra vertente, né, que é a vertente da pesca predatória massiva, as técnicas de pesca também, né, que são utilizadas, que normalmente também danificam o leito do oceano, muitas vezes corais, e todo né, o despejo de tóxicos no oceano também, que promovem, né, muitas vezes eles promovem, né, o Ivan vai saber muito melhor do que eu falar, essa proliferação massiva de algas, né, principalmente quando se fala de fertilizantes, né, gera uma proliferação massiva de algas que causa, né, o que a gente chama de zonas mortas no oceano, né, ele sufoca todo um ecossistema no oceano. Então, eu faço sempre, né, na verdade, eu não vou falar que sou eu, na verdade, nosso fundador, o Paul Watson, ele sempre usa essa metáfora que nós, seres humanos, somos passageiros no planeta Terra, né? Nós somos uma espécie que existe no planeta Terra há 200 mil anos, é muito recente, né? E como o Ivan fala, na verdade, todo esse ciclo do planeta Terra de bilhões e bilhões de anos, se tirar o ser humano do contexto, ninguém é dependente, né? Ou muitas poucas espécies são realmente dependentes do ser humano, né? Acho que isso são, provavelmente, só os pets aí que vão ser dependentes, mas certamente eles se adaptam. E a gente é passageiro, né? Imagina que a gente é passageiro numa grande espaçonave e o que a gente está fazendo nessa espaçonave é realmente sufocar a tripulação. Quem são, de fato, as espécies que são fundamentais para o equilíbrio do planeta Terra hoje, né? Então, são os plânctons que geram oxigênio, o nosso oxigênio, né? São vamos dizer assim, os animais de base do oceano, que faz todo o ecossistema do oceano ser saudável, né? E até realmente os animais, por exemplo, predatórios, que a gente está matando a níveis avassaladores no oceano. Eu uso esse paralelo, né? Por que na floresta, imagina, a gente se observasse alguém na floresta pegando uma grande rede e retirando todos os animais silvestres da floresta nessa rede e levasse para casa de maneira legalizada, todo mundo ia ficar chocado. Obviamente isso nunca ia ser aceitável em lugar nenhum do mundo. No oceano No oceano a gente retira toneladas e toneladas de animais marinhos do oceano, que são selvagens, que são parte de um ecossistema equilibrado, sem nenhum tipo de controle. Óbvio que existem controles em áreas marinhas protegidas, mas elas são o quê? 3% do oceano? E mesmo essas áreas marinhas, elas têm algum tipo de determinação de flexibilidade de pesca. Enfim, então a gente está matando o oceano em diversas frentes, né? Tanto ele está sendo dizimado, o seu ecossistema dizimado, e esse ecossistema que é fundamental para ajudar a gente que está, né, impactando a atmosfera de maneira tão danosa, ele não está conseguindo absorver esse impacto, né? Porque quando a gente fala do oceano absorver o impacto, são os ecossistemas marinhos que estão absorvendo esse impacto para a gente, né? Então, não é a massa d'água que resolve o problema somente. Então, realmente, a gente está num momento de crise, né? Hoje, a gente, recentemente, há um mês atrás, ouviu do IPCC, né? Que não é em 2030 que a gente pode reverter o jogo, é em 2025. É em 2 anos, gente. 3 anos, né? Enfim. A gente está no momento de, assim, ao ponto de passar no momento de não retorno, né? Então, é um momento realmente de conscientização. A gente fala de plástico aqui, mas o plástico, ele é, na verdade, a cereja no topo do grande problema, né? O problema é petróleo, é indústrias, é químicos, né? É realmente fundamental. É o fato de que nós somos 8 bilhões de pessoas alimentando 90 bilhões de animais para nos alimentar, né? Todo um sistema agropecuário, enfim... A conta não fecha, o mundo não aguenta, né? Olha, já estamos caminhando aqui para os finais desse painel. Uma latinha de...
Eu poderia colocar mais pimenta ainda se fosse falar do que eu penso da questão espacial e da Marte, justamente porque eu acho que o Não há ponto planeta B, gente. Não há planeta B. A gente ainda não tem Marte. É assim, eu acho que talvez é só para ver se até 2025, sei lá, se eles conseguem tirar uma, não sei, alguma coisa da cartola, porque a gente precisa realmente, né? E eu queria que vocês, assim, nesse contexto, agora de reta final, até entender como que alguém da nossa audiência, ou depois que as pessoas forem assistir esse conteúdo, pudessem se engajar no sentido aí com relação às organizações de vocês, né? E de alguma forma contribuir, mas estamos caminhando, tanto é que estamos aqui, vocês dedicando seu tempo, a gente tentando, né, expor para diversas pessoas, para cada vez mais a conscientização. Então, como o Ivan disse, você também é a luz no fim do túnel. O que mais que podemos fazer aqui? Como podemos acessar, seguir vocês nas redes e tudo, para a gente poder aí angariar cada vez mais pessoas engajadas e empresas e, enfim, todo o ecossistema aí ao nosso redor. Nathalie, sua vez. Pode começar, Ivan. Foi a última a falar. Bom, beleza, vai lá. Não, você vai. Tá bom, eu vou. Olha só, depende muito da pessoa em si, sabe? Algumas pessoas têm outras necessidades, assim, depende da classe social, depende de muita coisa, mas eu acho que as pessoas podem se engajar da maneira como eu estava falando, assim, localmente, falando assim, supervisionando a sua administração da sua cidade, certo? E contribuindo com associações locais, por exemplo, a associação de catadores, né? Pô, descobre qual é a associação de catadores que tem no seu bairro. Tem gente que cata plástico, tem gente que passa de Kombi. Aqui em casa passa uma Kombi coletando plástico. Passam catadores coletando latinha, entendeu? Esses caras têm necessidade, eles não têm onde morar, mas eles têm uma associação, né? Então eu descobri qual é a associação. Eu vou lá e eu dou uma grana por mês. Vocês estão precisando de alguma coisa, né? Olha, tem um sofá sobrando lá em casa, vocês não querem um sofá, né? O que mais vocês estão precisando, né, para ajudar os catadores, né? Então, se envolver localmente. Você não precisa ir lá na Holanda para visitar o Ocean Cleanup ou lá falar com a Nathalie lá no Sea Shepherd, né? Eu quero contribuir com vocês. Assim, de repente você não tem essa condição, mas você pode se envolver localmente, entendeu? Associações locais, assim, olha, isso você pode e é muito fácil, assim. Você tem que ser mais participativo e mais ativo, falando localmente, né? E na sua família mesmo, eu acho, né? Incentivar a coleta. Aqui em casa eu estou sempre brigando. Eu separo o lixo, vem a moça que vai fazer limpeza, ela junta tudo. Eu vou lá, converso com ela, olha só, não é assim, papapá. Na sua casa, como é que você faz, né? A gente tem coleta seletiva aqui em Florianópolis. Então, eu acho que a participação, ela não é uma coisa tão difícil assim. Ela pode ser local, sabe? Bem local mesmo, no seu bairro mesmo, assim. E uma vez que você se conscientizou, você tem um computador em casa, todo mundo tem internet, visita o site, às vezes é um pouco difícil porque está em inglês, mas hoje em dia tem tradução automática na internet. Visita o site das pessoas que estão fazendo alguma coisa, quais são as associações que estão fazendo, né? As fundações, o que eles fazem, o que eles recomendam. De repente lá tem gente que contribui com 10 reais por mês, 20, 30, 40, 50 por mês, entendeu? Então existe mais de uma forma de as pessoas se engajarem, se conscientizarem e ajudarem. Né? Uma é local e a outra é se interessando por que já existe e tentando financiar mesmo. Dá um dinheirinho por mês aí, dá então, né? É isso aí, concordo plenamente com o Ivan. Realmente, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, né? E realmente, as escolhas diárias aí é o que fundamentalmente a gente tem que fazer. Sobre o ponto de visitar o seu ponto de reciclagem local, eu convido todo mundo a fazer isso. Acho que todo mundo tem que fazer duas coisas em relação a gente se sensibilizar com o resíduo. Uma é visitar o seu ponto de reciclagem, você vai tratar os seus materiais recicláveis de uma maneira completamente diferente. Você nunca vai jogar um reciclável sem passar uma aguinha nele, porque você vai entender a importância disso para o catador. E a outra coisa é fazer uma limpeza, um mutirão de limpeza. De novo, você não precisa estar na praia para fazer. Gente, é impressionante o quanto que tem de necessidade de limpeza em vários pontos do país. Você pode ir em qualquer sistema hídrico, qualquer represa, qualquer lago, qualquer rio, você vai encontrar muita poluição próxima a ela por causa do que até a gente conversou aqui, o Ivan conversou muito sobre esgotos.
né? Então, uma conscientização local é essencial. Falar sobre assuntos, se você tiver uma plataforma como escolas, como, né, oficinas, usa esse espaço para também falar sobre o assunto, é essencial. Quanto a nos, assim, ajudar instituições que estão trabalhando nisso, isso também é fundamental, óbvio que é, né? No caso da Sea Shepherd, a gente convida todo mundo a fazer mutirão onde está, né? A gente, na nossa campanha Ondas Limpas, né? Além dessa campanha que a gente faz aí do ônibus passando pela costa, isso é um pouco da campanha. A campanha mesmo são pessoas apaixonadas por essa missão de salvar o oceano, fazendo o que pode aonde eles estão, né? Então, a gente faz um treinamento de como fazer o mutirão, como a gente contabiliza, separa itens, contagem, tudo mais, para a gente poder ter esse movimento nacional de impacto, né? A gente sabe, o David falou sobre isso, o mutirão de limpeza não vai arrumar o mundo, não vai ser a solução, mas certamente ele é uma fundamental ferramenta de sensibilização. Todo mundo que fez um mutirão de limpeza na vida volta para casa ou vai para o supermercado com uma outra cabeça. É verdade. Né? A gente tem um cuidado muito especial, naturalmente, para ver, né, a gente vendo esse resíduo, essa quantidade de resíduo que a gente está gerando, a gente olha para si, né, e reflete muito bem nas escolhas, pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia, né? O que falam aí, micro-revoluções. A gente pode fazer micro-revoluções na nossa vida. E o segredo são as crianças, viu? Sem dúvida. E aí também entram de outros grandes desafios. Mas quando tiverem alguns mutirões, Nathalie, conte com a gente, principalmente dentro dessa questão local, né? O que a gente tiver aqui pelo litoral baiano. Todos os nossos mutirões divulgados no nosso site, gente. Vai lá, seashepherd.org/agenda, tá lá no site. Se você quiser fazer um mutirão no seu local, entre em contato com a gente. info@seashepherd.org.br, a gente vai lá, treina você organiza um mutirão, a gente divulga e vamos criar um movimento aí de conscientização pelo Brasil, é isso que a gente deseja. Olha, eu vou acionar você já vou lhe dizendo. Tô precisando de gente em Salvador, viu? Bora. Agora você já eu já me inscrevi assim, lá. Vamos movimentar. E aqui, né, na Costa do Sauípe, eles têm o projeto Tamar, a questão das tartarugas marinhas. Eu acho que isso também é sempre importante mesmo, também você até olhar seu destino turístico com uma certa consciência, né? Faz parte. Bom, deixa eu ver aqui a produção. Queria agradecer, olha assim, foi um prazer enorme para nós aqui da SDW, eu sou da parte da NASA Space Apps Challenge, mas muitíssimo obrigada por ter compartilhado o tempo de vocês nesse dia tão importante, tão emblemático, e aí para vocês, né, toda essa correria de hoje. Então, muitíssimo obrigado. A gente vai encerrando por aqui, a gente vai passar um vídeo de encerramento da Ana Luísa Bezerra, a CEO aqui da SDW for All, e depois a gente vai ter ainda os stands das startups aqui que a gente está apresentando virtualmente, que é a Livres, a Status4 e a PyP. Vamos ver se é isso. Então, eu também agradeço aí toda a nossa audiência por estarem conosco e foi muito bom esse aprendizado com vocês. Gratidão, muito obrigado aí. A gente que agradece pelo espaço. Muito obrigada.